Bom, então vamos nessa. Esses dias eu tive um discurso muito interessante que a gente estava falando acerca da questão da obediência dentro do ambiente escolar. E quando se fala, por exemplo, da obediência dentro do ambiente do ensino, normalmente se fala sobre a questão da disciplina. E ao decorrer, né, ao longo dessa discussão, a gente entrou num ponto que eu acho bem interessante e que acho que é uma parte de um pressuposto que a gente pode trazer uma abrangência aqui para refletir e pensar acerca disso. O ponto principal que a gente chegou ao decorrer da conversa foi falar, por exemplo, da relação da disciplina com o sucesso, que necessariamente isso não está diretamente ligado, né? Não quer dizer que se um aluno ele é disciplinado, se o aluno tem um comportamento de excelência, se o aluno entra ali no horário certo, sai no horário certo, não entra em confusão, não fura fila, tem um comportamento exemplar, isso não é totalmente direcionado com o fato de que esse aluno, ele, por exemplo, fique rico, que ele tenha muito acesso a coisas que outras pessoas não têm, que ele seja uma pessoa muito bem sucedida, ou seja, a disciplina, né, que é tão prezada dentro do ambiente de ensino, por muitas vezes, quando a gente olha em um caráter hegemônico, ela não necessariamente ela está ali como um fator divisor de águas exclusivo ali para dizer se a criança vai ter sucesso ou não. É claro que quando se fala sobre disciplina, disciplina é uma característica, é uma habilidade fundamental para a gente conseguir chegar em qualquer outro fator dentro da nossa vida e isso está, lógico, englobado a questão do sucesso, né? Quando a gente vai fazer um estudo mais aprofundado, quando a gente vai olhar sobre a questão da riqueza, sobre geração de renda, sobre a construção de patrimônio, a disciplina e o comportamento estão ali como uma das habilidades e uma das questões mais fundamentais para se conseguir esse tipo de conquista no decorrer da nossa vida. Só que quando entra no ambiente do ensino, a questão da disciplina traz uma questão muito interessante, né? Um ponto, né, que vale ressaltar e refletir acerca da questão da disciplina no ambiente do ensino, que ela está muito atrelada à questão da passividade. Então, o aluno disciplinado é aquele que chega no seu horário pré-estabelecido ali que ele precisa chegar dentro da escola, que ele senta na sua cadeira, que ele não fala, que ele não conversa, que ele não expressa sua opinião, que ele não tem senso crítico, e está ali sentado exclusivamente ouvindo o que o docente ali está falando. Então, esse tipo de disciplina muito exacerbada, né, dentro do ambiente do ensino, ela meio que retira a própria individualidade e até uma possível potencialidade que esse aluno tenha para se desenvolver e se expressar ali dentro daquela comunidade escolar. Então, qual é o ponto de maior importância aqui que a gente pode trazer para esse debate que está sendo tratado aqui? O problema, né, dessa obediência muito exacerbada é que ela retira a autonomia do aluno. E qual é a principal condição, qual é a principal característica de quando a gente olha, por exemplo, para a questão do sucesso? Qual é o maior grau de importância que uma pessoa precisa de fato para conseguir ter sucesso na vida? Pessoas bem-sucedidas, normalmente elas têm uma condição nítida, uma condição que se assemelha entre todas elas, que é a capacidade de resolver problemas. E essa capacidade de resolver problemas está muito bem direcionado com a questão da autonomia. Só que isso entra dentro do ponto fundamental, que é o que a gente está tratando aqui agora. No ambiente de ensino, por essa obsessão por regras e essa questão justamente dessa disciplina muito exagerada, você acaba, por exemplo, retirando essa autonomia do aluno, essa capacidade de questionar, essa capacidade de refletir, essa capacidade ali dele querer um pouco, sair um pouco daquela bolha, daquele desconforto, para buscar justamente essa resolução de algum problema ali, seja qual for ali que ele esteja passando. Por quê? A instituição de ensino, com esse foco nessa disciplina muito grande, ela acaba fazendo com que o aluno ele execute unicamente tarefas.
E para você executar unicamente tarefas, você não pensa muito, você só executa. Então, se Joãozinho, por exemplo, né, ele precisa chegar às 7 horas no ambiente do ensino. Só que aí, por exemplo, por uma situação adversa ali, ele chega de 7h30 e você pune ele, né? Você retira um pouco. Pô, mas o que que Joãozinho, né, passou ali para chegar um pouco mais atrasado? Ah, se o aluno ele tá ali, né, dentro de uma sala de aula e aí não é a vez de fala dele, só que aí ele tem uma questão muito inquietas, muito que tá perturbando ele ali dentro daquela temática, que tá trazendo alguma inquietação, alguma coisa, ele precisa falar naquele momento. E aí, assim que esse aluno em si tenta dizer, você recrimina ele dizendo, ah, não é a sua vez agora. E aí, pô, essa criança ela pode perder, por exemplo, essa autenticidade, essa vontade, esse interesse. Porque a questão de resolver problemas está muito direcionado também a uma inquietação nossa que temos com nós mesmos. E isso pode se perder um pouco com essa disciplina exagerada, porque essa inquietação ela está muito relacionada à autonomia. E quando a gente perde a nossa autonomia, quando a gente perde essa nossa individualidade, a gente acaba retirando também essa capacidade de resolver problemas. Agora, é claro, com certeza, que regras são fundamentais. A gente vive dentro de uma sociedade, e a sociedade, para que ela funcione de forma adequada, ela perpassa por diversos conjuntos de regras que, claro, que sem ela a sociedade ou não funcionaria ou entraria em um caos absoluto. A questão é justamente a gente pensar na instituição de ensino que não busca necessariamente a formação de um sujeito autônomo, um sujeito crítico, um sujeito consciente, um sujeito autônomo resolvedor de problemas, mas se foca muito no sujeito obediente, executivo e cumpridor de regras. E essa obsessão por submissão às regras, essa submissão à execução puramente de tarefas, retira até um pouco do foco do que os sujeitos dentro do ambiente de ensino ao decorrer da sua vida têm de capacidade de desenvolver e contribuir de fato com abrangência muito maior dentro da sociedade. E se você também, como eu, tem essa inquietação aí referente a buscar um pouco, trazer um pouco dessa autonomia dos alunos, a buscar um pouco mais essa individualidade aí, eu criei um material que envolve algumas questões de língua portuguesa e matemática, fora algumas outras questões também que traz um pouco do raciocínio lógico, um pouco do lúdico, justamente para trazer um pouco aí essa criticidade aí, um pouco da retirada do uso da tela para atividades aí que envolvam mais a percepção e o raciocínio do seu filho, do seu aluno, do seu sobrinho, de alguém aí que você veja que vai ter uma utilidade aí muito interessante. Esse material vai estar aí na descrição e no mais, nos vemos na próxima.